Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 38 ao 40, assim diz: Então alguns mestres da lei e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amados, a respeito dos sinais, não seria dado outro sinal aos fariseus e saduceus a não ser este. Portanto, não descerá Enoque, não descerá Elias e muito menos Moisés para serem as testemunhas. Trovejou o Espírito Santo. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, nesta live nós vamos consolidar as profecias a respeito das duas testemunhas. A população evangélica brasileira, mais de 75%, acreditam que as testemunhas seriam Enoque, Elias ou Moisés, que desceriam dos céus para fazerem a função das testemunhas na face da terra. Entretanto, amados, isso seria infringir o livre-arbítrio, assim como o Senhor pronunciou que não seria dado outro sinal. Vejamos, nas Escrituras, no livro de Gênesis, os 2 anjos enviados já era uma profecia a respeito das duas testemunhas, que retiraram a família de Ló da cidade e as cidades foram para um juízo, foram destruídas. E Ló perdeu a sua esposa porque ela olhou para trás. Mas as suas filhas, com a cultura da cidade, praticaram um adultério, um duplo incesto, onde a filha mais velha teve um filho que se chamou de Moabe. A filha mais nova teve um filho que se chamou Ben-Ami. E dali originou os Moabitas, que têm a cultura politeístas. O que é isso, amados? Eles adoravam santos mortos, assim como a cultura da Igreja Romana. E os amonitas, com a sua personalidade extremista, com a sua personalidade que creem apenas num único profeta, assim como a religião do Islã. Seguindo, no livro de Gênesis, agora nós vamos ver sobre Esaú e Jacó. Jacó, assim como Esaú, gêmeos, nasceram ligados e Esaú, como referência dos filhos de Israel, rejeitaram a bênção, deixaram a bênção escapar para Jacó. Assim sucedeu, depois que Isaac acabou de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da caçada. Respondeu Isaac: Veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção.
E daí gerou uma contenda entre Esaú e Jacó. Jacó fugiu da presença de Esaú. Mas como poderia ser então Esaú e Jacó referências das duas testemunhas? Amados, Jacó partiu para uma terra distante, depois foi transformado e, cheio do Espírito Santo, retornou a se encontrar com Esaú. Isso, nesta revelação, Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram. Ponto. Amados, vamos abrir um parênteses em que agora Jacó já era Israel, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, das revelações. E Israel ofereceu presentes para Esaú. E Esaú, orgulhoso, não, eu tenho tudo, nada me falta, rico sou. Mas Israel insistiu em dar os presentes, insistiu com ele e ele o aceitou. Amados, profeticamente, a igreja gentílica, ela está presenteando a igreja de Israel, os filhos de Israel, os 144 mil, com as revelações do Espírito Santo, para que eles sejam selados com o Espírito Santo de Yeshua HaMashiach. Por isso, também Esaú e Jacó, Jacó transformado, é a referência das duas testemunhas. Continuando, em Gênesis ainda, a espada das duas testemunhas. Amados, com relação a Simeão e Levi, estes agora sendo profeticamente as duas testemunhas, pois, prestem atenção, 3 dias mais tarde, esses 3 dias eram proféticos, pois se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ali viria o ministério da lei, da graça e do Espírito Santo profeticamente. Os homens doloridos, os dias de dores, descrito em Mateus 24. Então, Simeão, representando os filhos de Israel, e Levi, representando a igreja gentílica, pois futuramente eles tratariam com as coisas celestiais do templo. E Diná representando a sã doutrina que foi desflorada pelo povo daquela cidade. Então, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada. Amados, espada profeticamente é a palavra revelada nos dias de hoje. Entraram inesperadamente na cidade e guerrearam com os homens da cidade. Continuando, o selamento profético. Depois deste evento, então Jacó, profeticamente como o Senhor, e a todos com eles estavam as ordenanças do Senhor para o teu povo. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai-vos as vossas vestes. Amados, profeticamente isso era a preparação para o povo se santificar, e o povo se purificar, e conseguir as vestes celestiais, que tratam-se do selo de Deus, para estarem prontos para a partida, o arrebatamento profético, amados, descrito aqui. E depois que eles saíram das cidades, o terror de Deus, os juízos
caíram sobre as cidades que estavam ao redor deles. Amados, a perfeição da palavra do Senhor profética, o Apocalipse dentro do livro de Gênesis para os nossos irmãos de Israel, a Torá. Agora, no livro de Êxodo, após 400 anos, a geração de Abraão sendo escravizada no Egito, então o Senhor levantou um libertador, mas ele não estava sozinho, ele também teve um encontro com seu irmão, Arão, no deserto, e ambos foram para a missão de avisar a Faraó o que Deus queria libertar o seu povo. Então Moisés e Arão disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, amados. Profeticamente, as duas testemunhas. Seguindo, no livro de Êxodo, depois das ordenanças do Senhor a Moisés e a Arão para fazerem a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança havia os querubins, profeticamente, as duas testemunhas, amados. E o Senhor falou com eles: ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Amados, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amados, neste canal já foi revelado que a Arca da Aliança, profeticamente, hoje são as Escrituras. Então, a Arca da Aliança que continha as tábuas da lei, o vaso de ouro com o maná e a vara de Arão. Profeticamente, a lei, a graça e a revelação. E aqui as duas testemunhas, onde por cima o Senhor fala com o seu povo. Então, o segredo, amados, das Escrituras é que ela profeticamente é a Arca da Aliança para os nossos dias, aonde o Senhor fala conosco, através do seu Espírito Santo, que nos capacita a entender as Escrituras. No livro de Números, seguindo as ordenanças do Senhor, 2 trombetas de prata. Faze 2 trombetas de prata batida. Elas te servirão para convocar o povo e dar ordem da partida. Olha o arrebatamento aqui, amados, dos arraiais. Quando ambas, as duas, não é uma, toda a congregação se ajuntará a ti. O preparo, amados, profético para a saída desta terra. Então, ambas trombetas teriam que soar juntas, assim como as 2 testemunhas descritas no livro de Apocalipse 11. Números, Josué e Calebe. Mais uma vez, as 2 testemunhas profetizadas. Então, 2 homens que foram espiar a terra. Dos 12, somente os 2 vivenciaram para fazer a travessia e com a espada, então, romper as cidades em vitórias para conquistar a terra da promessa. Profeticamente, amados, a espada é a palavra revelada. No livro de Cantares, o livro do Cânticos de Salomão, para a terra, para o homem na sua natureza terrena, este livro é um livro que trata-se de uma poesia, de um romance, mas na profundidade, além da letra, capacitados com o Espírito Santo, nós sabemos que, neste versículo, exprime profeticamente as 2 testemunhas, aonde se diz:
Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos. Lembrando Esaú e Jacó, da gazela, que se apacentam entre os lírios. Os lírios, amados, profeticamente fala das vestimentas, fala do selo de Deus, pois Jesus, o Senhor, Yeshua HaMashiach, pronunciou que nem Salomão, com toda a sua sabedoria, se vestiu como os lírios. Então, os gêmeos da igreja fiel, que testemunham pelas vestes celestiais, o selo de Deus, amados. Já no ministério de Yeshua HaMashiach, quando 2 peixinhos e 5 pães alimentaram mais de 5.000 homens. Então, nós vemos aqui na figura dos 2 peixinhos as 2 testemunhas. Assim diz outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e pequenos e 2 peixinhos. Amados, mas o que é isto para tantos? Nas mãos do Senhor Yeshua HaMashiach, a multiplicação do alimento alimentou 5.000 homens. Profeticamente, o alimento vivo, que é o próprio Senhor, para que haja o avivamento da face da terra. No livro de Marcos, o Senhor, ele requisitou os 12 e enviou de 2 a 2, já profetizando as testemunhas, amados. E também no livro de Apocalipse, a profecia: e darei poder às minhas 2 testemunhas. Nós, a igreja gentílica e os filhos de Israel, os 144.000, que profetizarão por 1.260 dias as revelações do Senhor, onde milhões de pessoas se converterão ao Senhor. Eles estão vestidos de humildade. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. O Espírito Santo derramado como selo de Deus, a preparação, a purificação para a saída desta terra. Então, aqui, profeticamente, as 2 testemunhas, através das profecias reveladas, as palavras fechadas e seladas, convertendo aqueles que desejam e almejam irem para a eternidade, com o único suficiente Salvador, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus. No livro de Ezequiel, amados, vemos a consequência, vemos aquilo que as 2 testemunhas farão na face da terra. E assim, no Vale dos Ossos Secos, é o estado dos nossos dias, em que os homens estão vivos, porém, espiritualmente eles estão mortos. E assim diz o Senhor, quando as 2 testemunhas estiverem profetizando: porém vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O selamento profetizado em Apocalipse 7. Amados, as 2 testemunhas se tornarão uma, a igreja fiel. Muitos poderão dizer: mas irmão, a igreja é uma só, não é 2. Mas, amados, o próprio Senhor, ele elevará as 2 testemunhas, essas 2 nações, como um só povo, uma só igreja, a união das testemunhas. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Amados, eu já falei neste canal que os montes de Israel
é a igreja celestial, a igreja fiel. Um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, será apenas uma igreja. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então, os montes de Israel são as duas testemunhas e elas formam a única igreja fiel, a igreja profética, esta que será arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. E no momento da grande perseguição, assim diz: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Amados, quem lê, entenda. Nós somos o terceiro templo profetizado. Nós somos templos vivos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Literalmente não são as terras altas, amados, mas sim para a igreja celestial. Fujam para a presença do Senhor nas duas testemunhas. E assim sucederá profeticamente o arrebatamento, pois as duas testemunhas será o último holocausto, o último sacrifício na face da terra. Então, as duas testemunhas, seus representantes, depois estiverem mortos por 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, se puseram de pé, caiu um grande temor sobre os que viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. Eis a ordem, amados, do arrebatamento. E subiram ao céu, e os seus inimigos os viram. Então assim sucederá o arrebatamento, a saída do povo da face da terra, para que depois disso os juízos, assim como foi derramado em Sodoma e Gomorra, quando o povo do Senhor estiver saindo da terra, aí para os que ficaram, a igreja infiel, receberão aquilo que o mundo chama de grande tribulação, mas que na realidade é o derramar das 7 taças dos juízos da ira do Cordeiro, até que venha o Armagedon, e após isso seja estabelecido o 7º milênio, o descanso da terra. Amados, esta foi a consolidação da profecia das duas testemunhas. Então agora podemos dizer que é irrefutável, imutável. Essa profecia, ela não se muda, porque o Senhor mesmo pronunciou que não se tiraria nenhum jota, nenhum tio das suas palavras. Então, esta profecia agora, ela se tornou uma profecia pétrica, que não se muda. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.